Olá, tudo bem, pessoas? Então, estou muito feliz de nós estarmos aqui novamente depois de tanto tempo sem live, né? Estamos retomando e estou muito feliz também com o nosso Vestindo Avental, que nós vamos finalmente ter um espaço físico, né? Pode ainda não ser exatamente como a gente deseja, como o nosso objetivo, mas tudo vem aos pouquinhos e estamos iniciando de uma forma bem feliz, né? Então, nessa sexta, como vocês já viram as postagens aí, nessa sexta nós vamos falar sobre mosaico, sobre a arte mosaico. Então, nós vamos fazer um pequeno mosaico, cada um vai fazer o seu e nós vamos nos encontrar aqui no Vestindo Avental. Eu espero vocês, quem puder vir a Saquarema, será um grande prazer. Então, o mosaico ele não é só a arte de fazer a arte, né? Nós vamos conversar um pouquinho antes de fazer, antes de construir na sexta-feira, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o fazer mosaico, né? Mas, como vocês já sabem, o Vestindo Avental não é só a arte, é arte vivência. Então é também como a gente vivencia, como colocamos a arte na nossa vida, no nosso dia a dia. A arte não está só no museu, né? A arte é para ser vivenciada e esse é o principal fator da arte. Então hoje nós vamos conversar sobre o mosaico na nossa vida, que é colocar a arte vivência na nossa vida. Então pode não ser exatamente um mosaico de papel ou de cerâmica ou de como você já está acostumado, mas você já pensou no como é o mosaico da sua vida? Então é sobre isso que nós vamos conversar com uma grande amiga, Tereza Silva, e uma vez ela fez uma live no Espaço Lena Luz com a minha mãe. Eu acho que eu fiquei com um ciúminho gostoso e convidei para conhecer o Vestido Avental, e que na verdade foi isso no ano passado, então aguardei o melhor momento para que isso acontecesse realmente. E com isso nós estamos muito felizes desse encontro, né? E desejando tudo de muito bom a partir de agora, não só para o Vestido Avental, mas para todos que vestem a camisa, que vestem o avental ao longo desse ano e que já vestiram uma vez, né? Então, vamos lá. Tereza Silva. Deixa eu chamar minha amiga aqui. Foi? É muito tempo que eu não faço live, gente. Tereza, sua tá me vendo? Aí. Vira a tela, menina, pra ninguém ver. Vira a tela. Tem uma setinha pra você virar a tela. Eu tô. As minhas entradas são sempre triunfais. Pois é. Não, as minhas também. A gente faz uma live todo mês, né? Eu e a Carla. Todo dia 1º, a gente faz uma live no Roçando a Estrela, falando sobre a energia dentro daquele mês, né? Todos os dias e tal. E acontece isso. Eu sempre viro a tela para o outro lado. Nossa, a gente já está fazendo todo mês. E mesmo assim eu continuo fazendo isso. Pois é, menina. Quando eu fiz com a sua mãe também, eu também não conseguia entrar, uma loucura, né? Mas também foi minha estreia nas lives. Mas senão, não precisam ficar enciumadas que eu sou de todas. Pois é. Fiquei bem feliz de você aceitar esse convite e a gente falar de mosaico da vida justamente com você, que é um montão de coisa aí. Fala pra gente rapidinho quem é a Tereza. A Tereza é uma pessoa que não para, né? Eu sou assistente social, sou psicopedagoga, sou formada em neuropsicopedagogia, estou fazendo uma formação em psicanálise, canto, danço. Delícia!
eu monto meu mosaico direitinho, né? Porque eu isso, faço um né? monte de coisas. Isso é muito importante, né? A gente conseguir encaixar aí as peças da nossa vida. Verdade. E estou muito lisonjeada aí pelo seu convite, assim, me senti, é, é, como dizer, é uma importância muito grande a gente poder falar dessas coisas que a gente vivencia, né? É verdade, é verdade. E sempre que eu faço essa pergunta, né, as pessoas ficam meio assim, caramba, o que que eu vou falar de mim, né? Mas é isso aí. Eu acho muito legal que é um mosaico quando a gente fala da gente, né? No livro Pequeno Príncipe, eu não estou com ele aqui agora nesse momento, mas a gente sempre cita um livro. No livro do Pequeno Príncipe, ele começa, assim, logo nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, ele fala sobre a pessoa grande que se apresenta. E aí ele fala, ai, é muito chato, as pessoas se apresentam de títulos, né? De títulos acadêmicos. E seria muito mais legal falar assim, ah, eu gosto de dançar, eu gosto de desenhar, eu gosto da borboleta azul, né? E é muito isso. Quem sou eu é o que a arte nos traz também, né? É É muito verdade. gostoso, muito gostoso. Quem sou eu? Ah, fica uma pergunta aí no ar. Todo mundo. Eu gostei da borboleta azul, eu amo borboletas, né? E eu passei o Réveillon todo de azul com borboletas Ai, que azuis. E delícia! muito legal. Até coloquei na capa do meu Facebook lá, postei no Instagram, porque assim, a borboleta é o símbolo da Tereza, a liberdade, né? Eu Poxa, eu sou nem uma sabia que pessoa. veio de borboleta. Olha só. É, a liberdade. Tanto que o meu grupo, eu tenho. Ah, não falei isso, né? Eu tenho um grupo de ajuda mútua que se reúne a cada 15 dias aqui em Saquarema e ele se chama Respirar, Amar e Viver. No Instagram tá Respirar, Viver e Amar. Mas respirando amor e liberdade, né? Porque a gente precisa dessa liberdade para viver, para amar, para ser você mesmo. Então, sem julgamento, é um espaço onde a gente conversa, onde a gente, cada um coloca as suas questões, as suas alegrias, as suas decepções, e a gente troca assim e tem feito muito bem para a galera que tem participado dos Que grupos. Quem delícia! quiser entrar lá no nosso Instagram. E esse bate-papo acontece no próprio Instagram ou é presencial em É Saquarema? presencial, é presencial. Assim, as pessoas têm a necessidade de estar juntas. Assim, o Instagram, o trabalho online, ele é muito legal. Mas para o grupo, ele é necessário estarmos presentes. Então, assim, tem sido muito bom. A gente vai fazer um ano em maio e tem dado muito certo. Que Quem coisa quiser pode boa! chegar. Delícia! A pandemia nos deixou muitas coisas, né, que não dava para ser no presencial. É, Então, vamos esperar a pandemia deixar o presencial. Aí, quando deixou, finalmente, né? Aí agora a gente quer fazer um montão de coisas que a gente deixou de fazer aquele tempo. Então, a questão de correr contra o tempo, está todo mundo fazendo isso. A gente precisa realmente focar mais no que é importante para a gente, né? A gente é, valorizar mais os momentos mais certos. Então, ao invés de ficar fazendo um monte de curso por aí, um monte online, um monte presencial, um monte de coisa, e não captando nada. Esses encontros de captar é muito gostoso, né? O presencial fez muita falta, muita falta. Outro dia é aqui verdade. mesmo na praça principal aqui da igreja, teve um show da Joana, né? Próximo do Natal, que vocês cantaram também, né? Vocês Foi. participaram com o coral, foi muito legal. E no show da Joana ela falou isso. Gente, eu tô com muita saudade de vocês. Verdade. Esse olho no olho, né? Não tem nada que complete, que tem nada que substitua, na verdade. É Porque verdade. assim, quando a gente olha no olho do outro, a gente consegue absorver ali tudo que o outro está querendo dizer pra gente, né? E é bom. Fora o toque, essas coisas todas. É verdade. Mas isso também não invalida o que a gente está fazendo agora,
que tá alcançando muito mais pessoas do que no presencial, né? Sim, sim. Pois é, né? Eu acho que no início foi igual a impressora. Quando surgiu a impressora, todo mundo achou que fosse acabar o livro, né? Ah, caramba, e agora vai acabar o livro porque surgiu a impressora. Os mais velhinhos, a gente lembra disso de uma forma muito nítida, né? 2000 ia ter o bug do milênio, ia acabar todos os computadores. E aí a gente viu que com a chegada da impressora não terminou o livro. Só foi um aprimoramento. Os livros físicos, eles continuam. E hoje eles também têm o livro virtual, né? É igual o táxi, o Uber, o BlaBlaCar. Tem espaço para todo mundo, né? E da mesma forma, a arte em si, que precisa do presencial, do manuseio, né? A conversa, que precisa do bate-papo ao vivo, mas também o online é uma forma de falar para as pessoas que estão um pouquinho mais longe: ei, a gente está aqui, venham, junto a nós. Só completa, né? Só completa. Sim, auxiliou muito nessa questão, porque assim, a sociedade que a gente vive hoje vive numa correria, né? As coisas são muito aceleradas. Então isso facilitou muito, porque de repente tem um monte de gente aí que está no horário do lanche, está assistindo a gente, né? Está no horário que está no ônibus, ou que está fazendo uma outra coisa e que tem esse acesso. Então a gente tem que considerar todas as formas de comunicação. Todos conseguem, todos podem, né? Muito gostoso. Verdade. E é isso, assim, o mosaico da vida, né? É justamente isso, todo mundo podendo fazer relação com todo mundo, né? Assim, conhecer o outro, conhecer a si mesmo, mas conhecer o outro, conhecer o próximo. Assim, quando eu pensei na live, né, eu pensei em tantas coisas interessantes. Uma delas é o mosaico da música, onde você tem pessoas diferentes, que estão vivendo momentos diferentes, cada um colaborando com a sua voz para formar aquele coro. É uma coisa assim esplendorosa, é uma coisa assim que você às vezes fica até sem conseguir compreender como é que consegue harmonizar isso. A gente vê isso quando a gente canta, né? Quando nós cantamos lá e no coral do Jota, e aí tanto eu também no coral Encanta, até quando eu faço minhas aulas de canto, o som, como ele vai encaixando com o outro, que o mosaico é isso, né? São as peças diferentes, formatos diferentes, e que elas vão se encaixando de uma forma que a gente às vezes não compreende. Como é que isso deu tão certo? Como é que se encaixou tão certinho? Então, tem as vozes, tem a questão das pessoas, daquilo que elas idealizam para a vida delas. Eu vejo isso lá no meu grupo, o que cada um idealizou para a sua própria vida, como é que um casal dá certo ou dá errado. Porque na hora que você conhece uma pessoa, você pensa assim: nossa, essa pessoa, ela tem tudo a ver ou ela não tem nada a ver comigo. E às vezes você vê pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente, mas elas se encaixam na vida de uma forma assim tão legal, que faz com que você não coloque tantos obstáculos. Eu costumo falar isso para as pessoas, sabe? A gente tem que entender o outro para a gente saber, porque a gente depende muito do outro. A nossa relação social é uma relação de interdependência. Então, quando você olha para o outro, que você acha que não compreende o outro, você está impedindo que essa relação ela cresça, que ela se estabeleça, que ela faça parte da sua vida. E várias pessoas, elas não querem abrir mão. Às vezes é por uma questão material, é por uma questão emocional. Elas colocam a dificuldade na frente e acabam impedindo que esse encontro aconteça. Eu vejo assim, quando a gente conversa sobre determinado assunto, ou quando eu estou dando aula, que aí você fala sobre um tema, e aquela pessoa que não entende,
né? Vamos supor que a maioria tenha entendido e uma pessoa não entendeu, e aí aquelas pessoas ficam naquela impaciência. É a impaciência da vida, da correria. A gente tem que parar, pensar mais. Onde que eu me encaixo nisso? Se colocar no lugar do outro, utilizar de empatia. Como é que isso pode auxiliar, ou eu posso auxiliar o outro a se descobrir? Então, formar um mosaico, a arte, às vezes parece uma coisa difícil. Quem trabalha com fuxico, olha assim o fuxico, uma colcha de fuxico, um material de fuxico, pensa assim, nossa, como que essa pessoa conseguiu encaixar essas pecinhas tão, né, que, assim, que às vezes parece que elas são iguais, mas elas não são. Porque na hora que você puxa a linha, eu faço fuxico, na hora que você puxa a linha, o círculo não fica igual. Ele tem um formato próprio. Somos nós. Cada um de nós com a sua própria história. E essas histórias é que formam um grande mundão, que fazem você se sentir pertencente àquele grupo, àquela história. Sabe, assim, é uma coisa que me encanta conversar. Cada peça é única, né? Cada pessoa que me conta uma história, que me diz o que ela está pensando, de que forma ela está pensando, isso vai me fazendo viajar. Eu lembro quando eu era criança, que os meus livros, né, que eu já tenho 62 anos, então, quando eu era criança, os livros de Monteiro Lobato, os livros de história, eles não tinham figuras. Então eu viajava lendo aquilo, sabe? O mundo da imaginação. Era e cada legal, vez... eu lembro que quando eu assisti a primeira vez na televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu fiquei um pouco decepcionada, sabe? Porque a minha Emília não era aquela, o meu Visconde Sabugosa não era aquele. Então, assim, aquelas peças não se encaixavam na minha imaginação. Mas, assim, o ser humano, ele tem tanta riqueza de detalhes, né? Você vê pela própria formação do corpo humano, é o sangue, são os órgãos, como é que isso tudo se encaixa? E a gente fica pensando assim, como que a gente monta isso? Como que você monta um grupo que vai conciliar as próprias ideias, os próprios sentimentos, sabe? Isso é legal. Eu não sei como é que você leva essa emoção pro teu trabalho, sabe? No vestindo avental. Mas assim, fala. Tem algumas pessoas falando aqui, minha mãe também. Nós criamos. A minha tia, Dona Benta, era diferente. A Dona Benta era diferente, né, do que aparecia também na TV, né? Era bem parecida com a minha avó. Ah, que delícia! E a arte é isso, né? A gente associar com outras, com ícones, com símbolos que a gente já conhece. Então, a sua Emília era diferente, a Dona Benta da minha mãe era diferente. E é isso, né? Na verdade, quando a gente faz um desenho, a gente só sabe desenhar o que a gente reconhece mesmo. Outro dia eu fui desenhar um gato e eu não sabia. Eu falei, caramba, como eu não sei desenhar um gato? Né? Mas assim, será que eu já percebi um gato realmente? Eu sei desenhar um teclado, um violão, né? Então são símbolos que a gente já conhece, que a gente reconhece. E aí o nosso cérebro traça as ideias, né? A mesma coisa assim, quando a gente lê um livro que não tem ilustração, a gente associa com as nossas ideias, com o que a gente já conhece, com os nossos ícones, com símbolos que trazem pra gente um emocional. Se aquele símbolo não traz emocional, a gente não conecta com aquilo. E aí a gente não imagina. Então a imaginação está muito ligada a isso, né? A quem sou eu, a essa relação, assim, né? Você falando do coral, nossa, é muito isso. Eu me emocionei muito
Porque no início do ano passado, quando eu entrei no coral, eu fiquei assim, "Pô, mas coral, esse dia da semana, esse horário, será que eu vou chegar até o final do ano, né? Será que eu vou conseguir esse negócio? Está surreal na minha agenda. E aí, quando chegou no final do ano, quando chegou o dia da apresentação, eu estava tão emocionada, tão empolgada. Eu acho que eu era a única que estava pulando em cima do palco. Tava todo mundo sentindo, mas eu acho que eu era a única ali que tava, yeah, sabe? Porque foi uma vibração, realmente. Porque a gente testa em casa, a gente treina, aí a gente manda um áudio, tô fazendo certo, né? Aí o Jota, não, tem que ajustar, não sei como, tananã. E aí a gente continua. E então não é só uma vez por semana, 2 vezes na semana, mas além disso, tem todo aquele preparo em casa para a gente conhecer realmente a música e poder colocar o nosso sentimento na hora que se canta, né? Então a gente não está falando coisas diferentes, a gente está falando tudo de emoção. Quando a gente conhece aquilo, quando a gente reconhece, é mais fácil a gente se emocionar, né? No dia, para mim, foi emocionante demais. Pois é. Vamos nos inscrever, todo mundo. Se Não, inscrever não esse ano precisa. novamente. Norma, não precisa se inscrever de novo, é só renovar. Ah, perfeito. Perfeito. Mas vamos É só junto, fazer a vamos junto. renovação. Sim, Acreditando mas você falou que uma no coisa. final do ano estaremos juntos novamente. Isso aí é certo. Você falou uma coisa que também encaixa na questão do mosaico, que é o planejamento. Você planejar, quando você monta a tua agenda, quando eu falo para as pessoas que elas falam assim, mas eu queria conseguir isso, eu queria alcançar isso. Qual é o teu sonho? A gente trabalha muito com sonho, com as frustrações. E aí as pessoas falam assim, mas eu queria, mas eu falei, mas qual foi o primeiro passo que você deu para você conquistar isso? Como é que você idealizou isso? Então isso também faz parte do nosso mosaico. O mosaico da nossa organização. Como é que a gente organiza a vida da gente para as coisas darem certo? O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer depois? Em que horário? Em que dia? Tem dias que eu fico assim, cara, Tereza, tu é muito doida, porque o meu mosaico de horários é uma coisa muito louca. Porque eu faço um monte de coisa. Mas que dá certo, porque aquilo ali é que me move. Porque o mosaico da vida é como uma grande engrenagem que vai fazendo você se mover, que vai fazendo você crescer, vai fazendo você buscar ser uma pessoa melhor. Então, quando você tem isso, você tem um incentivo para isso, as coisas caminham. Sabe? Uma pecinha só não faz verão, né? Não faz. Uma pecinha única não é mosaico. Só é mosaico junto com o outro, né? É a mesma coisa. Quando você fala isso, a gente tem que ter a noção, tem que perceber que nós não vivemos sem o outro. As relações sociais, elas são vitais para o nosso desenvolvimento, para a nossa vida. Eu até peguei uma frase da filosofia africana, Ubuntu, né? Que eu sou porque nós somos. Então, tudo aquilo que a gente transmite em relação à amorosidade, à emoção, à nossa consciência, ao nosso desenvolvimento, tudo aquilo que você projeta no outro e que você traz o outro para junto de você, faz com que você se sinta parte. Eu sempre digo assim para as pessoas, enquanto você está num projeto, se você não se sente parte daquilo, você não se envolve. Não. Já percebeu? Aquelas pessoas, exatamente. E o outro tem que vender aquela ideia para fazer com que você se sinta parte. Se você não acredita naquilo que você faz, não tem como você convencer o outro de que aquilo é legal, de que aquilo vai te fazer bem. Entende? Então, assim,
Quando você se expõe, quando você tá junto, diz que está junto com o outro, quando você vai lá e aproveita aquilo que o outro tem de melhor e coloca ali, valoriza, então o outro está sentindo assim, nossa, eu faço parte disso. Isso está fazendo bem para mim. Às vezes a gente está conversando, a gente está trocando uma ideia e, na verdade, a gente está com o pensamento lá não sei aonde, né? E aí o outro fala alguma palavrinha, a gente já começa no auto-julgamento. No auto-julgamento ou no julgar o outro também. Às vezes, uma palavrinha, você se conecta de novo no assunto e aí você começa no julgamento, uma coisa que você nem soube, nem pegou, nem pescou. O que você poderia estar mais presente, usufruindo de alguma coisa, né? Às vezes a pessoa, você nem gosta da pessoa, mas ela tem coisas importantes para te trazer. E é isso, é você baixar barreiras, né? Você estar igual ao outro, se considerando que todos nós somos iguais, né? Mas cada pessoa é única. Hã? Permitir que o outro se mostre. Sim. Porque o ser humano, ele é bem egoísta. A gente vive num mundo de muita competição, onde aquilo que eu faço é mais importante, é mais bonito, é mais legal do que o que você faz. Quando, na verdade, não adianta nada que o que eu faça, que o que eu mostre seja bom, se ele não for bom para quem estiver ao meu redor. Verdade. Então as pessoas têm a doce ilusão de que elas vão poder sobreviver sozinhas, que elas vão conseguir estar no topo sozinhas. Quando, na verdade, elas precisam o quê? Do outro. Daquela outra pecinha ali que vai fazer com que você... Porque nós somos movidos a um combustível que é o emocional. Não é só o material também, mas o emocional, ele alavanca, ele diz para você assim, segue que tá dando bom, né? É verdade. E às vezes até mensagens que o mundo nos mostra, né? Que o universo nos coloca assim na porta, na cara. E a gente só, se a gente estiver bem com a gente, que a gente percebe essas mensagens também, né? Então, às vezes, você está no caminho certo, aí tudo te mostra que você está no caminho certo. Mas quando você não está acreditando que é aquele caminho, não adianta, tu não vai nem observar essas mensagens, né? Então eu falei do egoísmo e também falo da humildade. Porque a gente precisa ter humildade para entender aquilo que não está bom, aquilo que está precisando melhorar. É um processo avaliativo constante. Você vai num caminho, aí daqui a pouco você olha, você está buscando ali, aí você observa um, você observa o outro. O que essa pessoa está querendo me dizer? O que o universo está querendo me dizer? O que as coisas que estão acontecendo na minha vida estão querendo me dizer? Então é porque eu montei esse quebra-cabeça errado. Exatamente. E o mais difícil é as pessoas aceitarem isso, porque retroceder também é caminhar, né? Sim. Você vê assim, que os grandes atletas, quando eles vão correr, eles dão um impulso, eles dão, né? Eles vão... Então, a gente tem que primeiro ir lá, cavar a alavanca, né, pisar, para poder dar o pulo, o salto. Mas verdade. Tem muita gente que acha que não, né? Aí vai, ó, apanhando da vida, apanhando das pessoas que estão ao redor. Isso eu estou dizendo, não é que acontece só com os outros, não acontece comigo também. Aí a gente vai com a cara lá no chão, pá! Aí, opa! Peraí, vamos parar, vamos pensar qual foi a pedrinha que eu encaixei errado. E eu adoro quebra-cabeças, né? Aquele joguinho que é Tangram, não é Tangram. É que é uma... O próprio Tangram que você monta assim também, né? Isso. Fazendo figuras, então, com figuras geométricas. Nossa, então assim,
quem se encanta com essas coisas tem mais facilidade de prosseguir, de perseverar. A palavra é essa, né? Perseverar. Como é difícil perseverar, porque as pessoas desistem com muita facilidade. Eu estava assistindo uma live de um psicólogo e ele estava falando sobre isso. As pessoas querem muito conseguir alguma coisa, quero conseguir isso, mas elas querem que as coisas aconteçam num estalo. Quando para ninguém nunca foi fácil. Para ninguém nunca foi uma coisa que assim aconteceu do dia para a noite. Se fosse isso, tudo cairia do céu, nem precisava fazer esforço, né? Você vê que as grandes invenções, elas passaram por um processo de tentativa e erro. Deixa eu contar uma historinha. Na minha infância, né? Na minha infância, lá antigamente, lá em Barbacena. Na minha infância, eu ia para um lugar longe pra caramba. A gente pegava muito ônibus, era distante, era um lugar caro, era um lugar... Era fora do contexto, sabe? Só que minha mãe saía do trabalho, me pegava na escola e a gente ia de ônibus para esse lugar que era lá na usina. E esse lugar se tornou inesquecível para mim. Desde o primeiro dia que eu entrei ali, para mim foi um pisar importante. Eu estava ali não só brincando, eu estava ali sabendo que de alguma forma aquilo estava mexendo na minha vida. E eu tinha 6 anos de idade, eu era pequena mesmo, né? Com 7 anos, foi a primeira exposição que esse lugar fez. Esse lugar era de artes, tanto para crianças quanto para adultos. E aos 7 anos de idade, foi a primeira exposição minha que eu participei, exposição coletiva, claro, né? Com outros artistas desse local, Academia Elzira Mabile. E eu que cortei a fita da exposição, eu que inaugurei, porque eu era a mais nova aluna daquele espaço, daquele ateliê, né? E isso para mim foi muito importante. Eu participei 2 anos consecutivos, 2 anos eu cortei a fita da exposição coletiva da academia, e isso para mim foi muito importante. Um ano depois, no ano seguinte, eu ainda estava nesse local. Ah, João, só tá entrando gente boa aqui. Eu estava nesse local ainda, né? E nós soubemos, meus pais souberam de um concurso que estava tendo pela Unesco no Japão, lá em Yokohama. E nós enviamos um desenho que eu fiz nesse espaço, que era um palhacinho todo articulado. Minha avó fazia crochê na época e ela desmanchou um crochê lá. Aí eu achei maneira a linha toda assim. Peguei aquela linha e se tornou o cabelinho do palhacinho. Aí, na casa da minha tia, quebrou um prato Marinex, que é aquele prato amarelo, sim, quebra num montão de caquinhos. Eu fiz o corpo do palhacinho com esses caquinhos. E eu era muito pequena. Imagina, geralmente qualquer mãe falaria: você vai se cortar no Pedro, né? Aquele desespero de mãe. Minha mãe deve ter tido um desespero assim também, não sei, não lembro, mas isso não foi importante para mim. O mais importante é que ela me permitiu usar aqueles caquinhos todos nesse palhacinho. A gente enviou e eu ganhei medalha de ouro para a Unesco no Japão, em Yokohama, com desenho infantil. E a partir daí eu participei de um monte de outros concursos, na Company, no Jornal do Brasil, vários outros concursos de concurso infantil de desenho. Alguns eu fui ganhando, outros eu fui ficando em terceiro, ficando em menção honrosa, qualquer coisa. Mas eu ia participando. Então, esse lugar que eu entrei nessa academia, quando eu era muito pequena, valeu muito a pena todo aquele esforço da minha mãe. Porque muitas vezes eu era a única aluna, ou a professora queria desistir, mas a professora via o meu empenho de estar ali. Então, isso fez com que, aos 42 anos de idade, que é hoje a minha idade, hoje a gente está falando idade, hein, amiga? Ó! Ai, ai! Pois é, mas é pro povo ver que a gente tem uma estrada idade a mais, mas tem conteúdo.
Verdade, verdade. Com orgulho, com orgulho. E aí, eu nunca desisti desse objetivo de eu poder construir um espaço que tivesse não só crianças, mas adultos também, e que pudesse trazer tudo que eu aprendi num pouco tempo, que eu pudesse trazer isso para onde eu estivesse, né? E quando eu cheguei, isso já é um objetivo de muito tempo, eu tinha 5 anos de idade, né? Nesse local. Quando eu saí, na verdade, eu saí de lá porque o local fechou por falta de aluno. Então, minha indignação de criança foi muito grande por causa disso, sabe? E é um espaço que, assim, hoje eu abro o Vestindo Avental com esse objetivo, que aqui seja um espaço tanto para idosos, adultos, crianças, qualquer pessoa que queira mostrar a sua arte de uma forma digna e na humildade e com cursos rápidos, com movimentos, independente da idade, mas que seja um espaço de arte. E aí muitas vezes me questionaram assim, pô, mas a arte é tão vaga, de que forma você quer arte? Justamente por ela ser vaga, né? É como você falou, estar num coral é vago, mas é arte. Estar num coral, estar num teatro, fazer um balé, tudo Dançar. isso faz parte das 4... cantar, faz parte das 4 linguagens da arte, né? Ana May Barbosa já diz isso, e eu sou, assim, super discípula de Ana May Barbosa, que faz um movimento lindíssimo pela arte e educação no Brasil. E eu acho que Saquarema, que é onde hoje eu estou, está me possibilitando abrir esse espaço, porque aqui a gente construiu, aqui a gente está fazendo tudo que a gente pode aqui por esse espaço onde já está sendo o Vestindo Avental. O Vestindo Avental, então, ele não surgiu de um dia para o outro. É uma vida dentro disso, né? É uma vida sem deixar de acreditar, sabe? Até me emociona pra caramba falando isso, né? Mas é uma vida que eu não parei de acreditar nisso. E com todas as portas fechadas para mim, mesmo assim eu acredito, sabe? E se tem pessoas aí na live olhando pra gente e que faz artesanato, e que faz música, e que faz qualquer relação sobre a arte, venha fazer contato com o Vestido Avental, que vai ser um prazer a gente abrir um cursinho, a gente fazer uma live, a gente fazer qualquer coisa voltada para a arte. A gente já tem o site do Vestido Avental, está na bio do Instagram, né? Quem quiser dar uma olhada lá, a gente já tem algumas parcerias, alguns projetos, Tampinha do Bem, Mar Sem Lixo, vários projetos, cabelo também, quem quiser doar o cabelo. E é isso. A arte é livre, sim. A arte está para todos, sim. E isso não se cria de um dia para o outro, como você falou. Não. Então, é uma vida e sem desistir. É persistência realmente. Eu até me emocionei, joguei um monte de coisa aqui, né? Mas justamente para as pessoas... isso não surge de um dia para o outro. Não surge. Assim, o que eu achei muito legal é isso, né? Que você não desistiu, não vai desistir. E assim, esse mosaico aí que você montou na tua vida em relação ao vestido avental é um mosaico da construção de um trabalho que vem desde que você era pequena. Então, assim, tudo na vida que a gente faz, quando você fala disso aí, eu acho assim, muito bom, porque as pessoas têm que saber que os nossos sonhos, eles não envelhecem, eles não vão deixar de existir quando a gente acredita que isso realmente vai fazer bem, não só para a gente, como para outras pessoas. E eu acredito que você vai atingir. Nosso sonho é igual a nossa idade, né? Nos traz experiência. Exatamente. Então, assim como você fala do Vestido Avental com emoção, eu também falo do meu grupo com emoção, porque assim, nossa, o retorno tem sido maravilhoso. E é isso que move a gente. É a gente poder construir com o outro. Verdade. Isso
é uma coisa assim que só quem conquista é que sabe. Só quem vive isso no dia a dia, que você percebe que o outro está feliz, que você percebe que o outro está crescendo, que ele está desenvolvendo, que ele está persistindo em atingir os objetivos dele, que ele está trocando, que ele está entendendo o outro. Nossa, isso daí faz com que a gente deite, assim, e às vezes nem consiga dormir. Porque na realização do outro, a gente se realiza. E isso vai só somando as pedrinhas, né, do nosso castelo pessoal. E assim, onde vai ficar tão grande, a gente consegue montar uma coisa tão legal, tão que vai conseguir abrigar todo mundo, sabe? Isso a gente chama de Castelo do Coceirufo, né? Caiu aqui. Isso a gente chama de Castelo do Coceirufo. Coceirufo é justamente a paz mundial. É a gente acreditar na paz mundial e não achar que isso é utópico. Porque todo mundo acha, paz mundial, muito bonito falar isso, é utópico, né? É assim, um dia... Mas, na verdade, a gente acredita realmente na paz mundial. Justamente por causa disso. Quando eu estou feliz, as pessoas que me amam, que estão próximas, estão felizes por mim. E quando o outro está feliz, eu fico mais feliz ainda. Então, por isso que ser feliz sozinho não adianta para nada. Adianta durante um período só, mas tem prazo de validade, né? Quando a gente é feliz com o outro, isso se multiplica, 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 isso vai crescendo e a gente realmente chega nesse castelo do Coceirufo, que é a paz universal, né? Maravilha! Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. É lindo, né? A música já diz isso. É um super hino. Isso é um hino, assim, maravilhoso. E é isso, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Teve uma vez que que a gente participou de um coral cantando essa música lá em São Paulo. Foi inesquecível. Com o departamento dos universitários, todo mundo na época universitário, né? Todo mundo na mesma idade. E foi um coral que foi ensaiado em 2 dias. Porque tinha gente do Brasil inteiro no Centro Cultural de São Paulo. Tinha gente do Brasil inteiro, né? Um monte de meninas do Brasil inteiro. E a gente cantou essa música lá no palco. Foi muito legal, muito legal. E é isso, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. E isso que é o mosaico da vida. Quando a gente quer fazer um mosaico só com peças iguais, a gente não vai conseguir nunca. Porque uma peça não é igual a outra. Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga que faz mosaico. Mas mosaico não dá para fazer com criança. Dá sim. Eu tava falando isso com ela. Dá sim. Eu coloco o mosaico numa... aquele negócio que bota no forno com bolo. Qual é o nome daquilo? Tabuleiro. No tabuleiro, né? A gente eu coloco a peça ali no tabuleiro, o azulejo, né? Ali dentro. Com um saco, outro saco amarrado, aquele saco grosso, aquele saco plástico grosso, um amarrado, o outro amarrado também. Aí a criança bota óculos de segurança, que é um EPI, né? Equipamento de proteção individual. Eu sou arquiteta, então eu trabalho com esse tipo de coisa. Mesmo dentro da arte, a gente precisa sempre trabalhar com segurança, né? Sempre. Então a criança coloca o óculos e se sente o máximo, se sente o Hulk, sabe? De dando martelada naquele negócio para quebrar em caquinho e sem problema nenhum, porque tá ali dentro, né? E a gente está supervisionando e tal. Então, uma mesma obra de arte que um adulto faz, a criança também faz. Às vezes, com adaptação de técnica, né? O adulto, ele já tem uma ferramenta específica. A criança não, porque pode machucar o dedinho. Mas todas as crianças, todas as pessoas, independente da idade, dá para fazer arte. Dá para fazer arte de uma forma ou de outra. Vamos mosaicar na vida, né? E nenhuma peça fica igual a outra. Nunca. Não, nunca vai ficar. Não, as peças não são iguais, mas todas formam uma só peça. É verdade. É verdade. E quando faz essa peça única,
é quando o grupo todo fica feliz pra caramba, né? Porque dá um empoderamento na pessoa. Nós conseguimos fazer isso, nós vencemos, nós fizemos juntos. É muito melhor do que fazer isso sozinho, né? Lá no nosso grupo a gente tem um mosaico que é das mensagens. Porque a gente, todo encontro, tem um amigo oculto. Esse amigo oculto é de mensagens. Que legal! Então, assim, você não escolhe para quem você vai dar a mensagem, você sorteia. E é uma coisa, assim, incrível como aquela mensagem, ela sai certinha para aquela pessoa. Sabe? Às vezes as pessoas já levam prontos de casa, elas não sabem nem qual é o tema que a gente vai trabalhar naquele dia. E, assim, no todo, a gente vê, assim, consegue fechar que hoje a mensagem foi muito positiva, cada um com seu pedacinho, cada um trocando, cada um... E, nossa, como as pessoas se sentem contempladas com essas mensagens. Muito gostosa, né? E o doar, o dar de presente, o doar é muito importante. Faz com que a pessoa não roube. Então, assim, vão roubar minha energia, vão roubar a minha cola, vão roubar qualquer coisa, minha tesoura. Ao invés de você ficar preocupado com o que vão levar, doe, porque vai vir muito mais. Então, essa doação de uma mensagem, essa doação de um abraço, de um beijo, né? Nossa, vale tanto mais do que tantas coisas. É tão gostoso. E cada um dá o que tem. Sim, é verdade. Sabe? Porque, assim, às vezes a pessoa não tem noção do tanto quanto ela tem para dar para o outro. Às vezes as pessoas acham que não tem nada. Só que não é material. Não é material. É espiritual, é emocional, é carnal, né? Um toque, às vezes, um abraço. Isso faz com que o outro se sinta contemplado. E você também. É verdade. É como quando a gente faz no reiki, né? Que a gente está doando a energia para o outro. E assim, a gente às vezes acha que a gente não tem nada para doar para o outro. Esses dias eu estava conversando com um amigo e que eu considero muito amigo, quase irmãozão mesmo. E claro, às vezes a gente tem, como qualquer pessoa, às vezes a gente fica meio ruim num dia ou no outro e a gente fala alguma coisa, a gente aborrece o outro até mesmo sem a gente pensar, sem a gente perceber, né? E esse amigo, ele falou, poxa, mas tudo bem, porque eu entendo, ok, mas ontem eu estava na rua e comprando um lanche, comprando alguma coisa, e uma senhora perguntou se podia passar na frente dele, ele doou lugar na fila, alguma coisa assim, e ele falou, claro, pode passar. Aí o pessoal na fila ainda ficou meio... Ele, não, eu estou doando meu lugar, não tem problema. E aí a senhorinha lá fez o que devia fazer, e aí depois ela falou, poxa, você foi tão solícito, posso te dar um abraço? E aí, nesse momento que ela deu um abraço nele, os dois não se conheciam, mas criou um elo, sabe? E ele ficou super emocionado, ele falou comigo isso numa forma muito de emoção. Isso mudou o meu dia também, de eu ter ouvido essa história simples, também mudou o meu dia, porque eu estava num dia meio coisado. A gente tem, né? Dias meio coisados. Né? Todo mundo. Pois é. Então eu estava num dia meio coisada, assim. Isso mudou também o meu dia de eu ter ouvido essa simples história. E às vezes a gente não precisa conhecer uma pessoa de tantos anos para a gente dar ou receber um abraço. Às vezes a gente pode abraçar uma pessoa na rua que a gente não conhece, né? Pode fazer um olhar de abraço. Não precisa nem abraçar mesmo, mas um olhar a gente abraça a pessoa. E isso é tão gostoso. Isso faz a gente ser 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? E é esse mosaico, essas relações na vida, que às vezes aparecem anjos na nossa vida dessa forma. E esse dia teu... Esse dia teu tão coisado, que você... eu tô num dia coisado, de repente você percebe
que é tão insignificante esse coisado aí que tá te deixando meia Exatamente. surumbática, é tão insignificante. Porque a dor do outro, a necessidade do outro, ela é muito mais importante. Tem alguém, a Márcia está dizendo aqui, um sorriso, É né? verdade. E essa coisa do sorriso, também tem gente até que não consegue aceitar um sorriso. É. Por que você tá rindo pra mim? O que aconteceu? Não é não? Não é? A pessoa não se permite ficar bem, ficar feliz. É. Porque quer permanecer naquela condição, ainda tem isso. E que o outro Quer esteja permanecer feliz na dor. também. O outro estar É, feliz me agride, né? E por que me exatamente. agride? O que eu tenho que mudar na minha vida para eu não me agredir com a felicidade do outro? Porque é isso, a gente está tudo numa teia, tudo num mosaico. Então, um que está lá no outro canto, claro que ele me interfere. Todos nós Verdade. nos interferimos, né? Então, por exemplo, hoje eu fui ao banco e aí eu precisei falar com aquele cara que eu posso ajudar. Eu não sei o nome dele, mas não tem, eu posso ajudar aí, né? Sim. Aí eu cheguei, aí eu perguntei pro segurança, cadê eu posso ajudar? Aí ele falou, serve eu. E é muito legal isso, né? Porque, poxa, realmente, quem pode ajudar? É. Tem um livro. E a gente ajuda sem saber, sem sentir. Tem um livro que é a minha tia. Ah, não lembro. Depois eu vou colocar o livro aqui. É um livro infantil que fala justamente sobre isso. O você ajudar o outro e sem saber o motivo. Você sair ajudando. Se o outro te permite ajudar, porque é importante também você perguntar. Isso é Maria Montessori, que eu amo, né? Maria Montessori é assim, não ajude uma criança se ela não pediu ajuda. Porque você está atrapalhando o aprendizado dela com ela mesma. Então, se ela pediu ajuda, ajude. E isso acontece com qualquer idade. Mas se você sente que a pessoa está meio enrolada, posso ajudar? O posso ajudar eu acho muito legal. E a gente pode, muitas vezes, ajudar, né? Se a pessoa fala, sim, ajude. Ajudar, o agradecer. Nossa, o agradecer, o elogio, como muda a vida daquela pessoa naquele dia. Eu estava vendo um vídeo rápido de um cara que estava no aeroporto, ele pediu um café e a mulher estava mal-humorada. E aí a mulher dele ficou chateada pela forma que a atendente os atendeu, né? E aí ela demorou para trazer o café e tal, e ele vai relatando isso, aí a mulher dele vai tomar iniciativa para chamar a atenção da atendente, né? Aí ele fala, não, olha só, nós estamos indo viajar, nós estamos no nosso sonho, essa pessoa com certeza está com algum problema, com alguma coisa que deixou que ela estivesse dessa forma. E aí, quando ele vai pagar, ele fala assim, olha, muito obrigada pelo seu atendimento, eu sei que hoje você não está num dia bom, mas isso tudo vai passar. Né? Estou fazendo um resumo aqui para as pessoas compreenderem. Nossa, ela desabou, assim, sabe? Já aconteceu comigo, ali na descida da ponte, eu sentada ali, esperando um ônibus, num dia que eu estava muito aborrecida, e sentou uma mulher do meu lado, com uma Bíblia pequenininha, ela devia ser evangélica, e aí ela falou assim, eu vou dar isso aqui para você, mas tudo isso vai passar. Nossa, que máximo! É isso que a gente precisa. Então, a gente não tem que ter temor de tomar determinadas iniciativas, às vezes não precisa falar nada. Verdade. Porque aquela pessoa está precisando daquilo. Eu falo isso no meu grupo. Às vezes a gente julga e a gente faz com que o outro se sinta pior. Então, tenta pelo menos ter um olhar de compreensão para aquela pessoa que está sendo ríspida, para aquela pessoa que está te maltratando, porque na verdade ela está pedindo ajuda.
ela está pedindo socorro. É difícil de compreender? É, porque quem é maltratado não gosta de ser. Ninguém gosta. Mas a gente não pode, eu costumo dizer, usar essa expressão, eu não entro na vibração do outro. É isso aí. Nossa, demais. Tereza, nosso tempo já está terminando, mas eu acho que assim, terminou com uma super mensagem, né? Se deixar, a gente fala até amanhã, né? Que a gente vibre o máximo no quem sou eu, né? Isso. Para nós ajudarmos o mundo ao outro, para vibrar mais ainda e a gente fazer um mosaicão na vida, né? E porque a nossa vida é feita de relações. Então, maravilhoso isso. Realmente vamos ajudar ao outro e nos ajudar também. Ter uma vibração né? Gostosa. Porque o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Já curou desenganados, já fechou tantas feridas. Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado. Uau! E a música fica aqui, né? Maravilha! Montando esse mosaico da vida, eu agradeço muito a oportunidade de estar trocando, da gente estar passando. A Norma canta. Você não canta no Tereza, gente. Eu vou cantar depois da live, Norma, vou gravar. Queremos! Mas foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Espero Tereza, que onde a gente te encontra? Encontra Teca Silva Silva no Instagram, ou Respirar, Viver e Amar também no Instagram. Não, é porque é amar, é respirar, amar e viver. Mas o Instagram não sei, porque não aceitou que fosse respirar, amar e viver. Então eu tive que colocar respirar, viver e amar. Mas é respirar, amar e viver. Aí é só procurar lá e aí a gente vai trocando. A gente está organizando o próximo encontro agora de janeiro. Quem quiser participar, eu vou colocar lá avisando no Instagram. Bom demais. Muito obrigada. E, gente, Vestido Avental convida todos, né? Principalmente de Saquarema. Quem não estiver em Saquarema, venham. Nessa sexta-feira, nós vamos ter um dia bem gostoso, às 3 da tarde, também como hoje, conversando sobre mosaico. Vamos mosaicar e depois de sexta-feira já teremos um curso de mosaico também, muito bom, maravilhoso, com uma menina que muita gente conhece, que também é aqui de Saquarema. E vamos que vamos. Mais uma vez, muito obrigada a todos que estiveram, a todos que estarão ainda vendo a gente, né? E venham. Se você gosta de arte, valoriza a arte, quer fazer alguma coisa da arte, quer contribuir com a arte local, venha para o Vestido Avental, que é muito próximo, muito pertinho de chegar, é fácil, é aqui no Porto da Roça, na rua, em frente ao Grand Marché. Então, me dá um oizinho que a gente conversa melhor. Tá bom? Tereza, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Nos veremos em breve, mais juntinho. Beijo a todos. Bom demais. Beijo, pessoas. Até a próxima. Valeu.